TCP é um dos principais protocolos da camada de transporte. Ele é tão importante que o modelo TCP/IP recebe seu nome. A internet pública, como conhecemos hoje em dia, não existiria sem o protocolo TCP. A camada de transporte pode fornecer diversos serviços para que o transporte dos dados seja eficiente e confiável. Todos esses serviços são encontrados no protocolo TCP, como multiplexação usando números de porta, recuperação de erros, controle de fluxo, estabelecimento e término de conexão, segmentação, sequenciamento, reordenação de dados e por aí vai. Vamos falar sobre cada um desses serviços em detalhes. Antes de começarmos a falar sobre os recursos oferecidos pelo TCP, vamos dar uma olhada no seu cabeçalho. O cabeçalho do TCP é formado por diversos campos que armazenam as informações que o TCP na origem deseja comunicar ao TCP no destino. Você não precisa memorizar todos esses campos, mas é bom conhecer as funções que alguns deles desempenham numa comunicação. Os campos Source Port e Destination Port, por exemplo, são usados na multiplexação por números de porta. Os campos Sequence e Acknowledgement são usados para sequenciamento de dados e recuperação de erros. Já o campo Control Flags é formado por pequenos subcampos de apenas 1 bit, que podem assumir o valor 0 ou 1, e que são usados para o estabelecimento e término de conexão. O Window Size é o campo usado para janelamento e controle de fluxo. Mais uma vez, você não precisa memorizar a estrutura do cabeçalho, nem saber de cor o nome e o tamanho de todos os campos. Basta apenas entender as funções que os campos mais importantes desempenham na comunicação. A multiplexação por números de porta é um recurso de extrema importância oferecido pela camada de transporte. Observe o cenário ilustrado aí no slide. O cliente está enviando 3 tipos de tráfego diferentes para o mesmo servidor: tráfego web, tráfego DNS e tráfego TFTP. Não precisa se preocupar se você não sabe o que essas siglas significam. Pense apenas que são tráfegos distintos destinados a aplicações distintas. Todas essas aplicações estão em execução no mesmo servidor. Quando o servidor recebe os 3 fluxos, como ele vai fazer para definir que o tráfego web, por exemplo, deve ir para a aplicação web e não para a aplicação DNS ou para a aplicação TFTP? Essa distinção entre os fluxos só é possível graças à multiplexação usando números de porta. Quando o cliente gera o tráfego web, ele associa a esse tráfego 2 números de porta. Um número de porta de origem e o outro número de porta de destino. A porta de origem ela é gerada aleatoriamente, a porta de destino é gerada com base em um range chamado de portas bem conhecidas. O cliente web deseja acessar o servidor web. Para que ele consiga fazer isso, é necessário que ele saiba de antemão qual é o endereço do servidor web. O endereço que eu falo aqui não é o endereço da máquina, é o endereço da aplicação de servidor web. Como estamos falando de camada como estamos falando de camada de transporte, esse endereço não vai se referir ao host, vai se referir à aplicação de servidor web que está sendo executada nessa máquina. Ou seja, o cliente web precisa saber antecipadamente como chegar na aplicação de web server. Por isso existem as portas bem conhecidas, tá? Todo servidor tem um número de porta bem conhecido associado a ele. Por exemplo, os servidores web utilizam basicamente o protocolo HTTP. O número de porta bem conhecido do HTTP é o número 80. Sempre que algum cliente quiser se comunicar com o servidor web, ele pode utilizar a porta 80 como porta de destino para alcançar a aplicação web. Já as portas de origem elas são geradas aleatoriamente. Sempre que uma sessão é iniciada pela camada de sessão, a camada de transporte fica responsável por escolher um número de porta qualquer que esteja disponível para ser usado como porta de origem naquela sessão. Essa porta de origem ficará reservada até que a sessão se encerre. Sempre que o servidor quiser responder às solicitações do cliente, ele usará o número de porta de origem como destino da mensagem.
Os campos de porta de origem e de destino são compostos cada um de 16 bits. Essa quantidade de bits pode fornecer um total de 65.536 combinações. Isso significa que o range total de números de porta varia de 0 a 65.535. Todas as portas bem conhecidas estão no range de 0 a 1023. Essas portas nunca podem ser usadas como portas de origem. Elas são exclusivamente usadas como portas de destino para alcançar uma determinada aplicação. Como já vimos, a porta 80, por exemplo, é usada para alcançar uma aplicação de servidor web. As portas que vão de 1024 a 49.151 são conhecidas como portas registradas. Essas portas são reservadas para as aplicações que não são bem conhecidas, né? O protocolo SCCP, por exemplo, que é da Cisco, ele está associado ao número de porta 2000. O SQL da Microsoft utiliza a porta 1433, por exemplo. Resumidamente, todas as aplicações que não são bem conhecidas e que precisam de um número de porta utilizam alguma porta do range de portas registradas. Já as portas efêmeras, que variam de 49.152 até 65.575, são usadas dinamicamente pelos clientes como portas de origem da comunicação. É por isso que esse range também é conhecido como portas dinâmicas, né? Essas portas não estão associadas estaticamente a nenhuma aplicação e são escolhidas ali aleatoriamente para servirem como portas de origem nas sessões. Conforme você for trabalhando com redes ou começar a estudar os protocolos, os números de porta, sobretudo os números de portas bem conhecidos, acabarão ficando gravados na sua memória de forma natural, tá? É importante conhecer alguns números de portas mais populares, que são esses aí listados no slide. Observe que há sempre uma associação entre número de porta, protocolo e serviço. O número de porta 80, por exemplo, trabalha em cima de TCP e está associado ao protocolo HTTP. Já o número de porta 161 trabalha em cima de UDP e está associado ao protocolo SNMP. O TCP é um protocolo orientado à conexão. Isso quer dizer que a origem estabelece uma conexão com o destino antes do envio dos segmentos. Estabelecer conexão significa verificar se o destino está disponível para se comunicar. Além disso, durante o estabelecimento da conexão, ambos os lados concordam sobre os números de porta que serão usados na comunicação, em especial o número de porta de origem. É nesse instante que o destino fica sabendo qual porta ele terá que usar caso queira responder às solicitações da origem, que é justamente o número de porta de origem. O estabelecimento de conexão é composto por 3 mensagens. É por isso que esse processo também é chamado de three-way handshake, ou aperto de mão de 3 vias. O processo começa com a origem enviando uma mensagem SYN ao destino. Esse SYN é de synchronization. O campo SYN é uma flag formada por um único bit, que quer dizer basicamente, eu quero iniciar uma conexão, ou eu quero me sincronizar com você, por exemplo. Quando o destino recebe uma mensagem como essa, ele sabe que a origem está tentando estabelecer uma conexão com ele. Se tudo der certo e o servidor concordar com o estabelecimento da conexão, ele vai responder à origem com uma mensagem SYN-ACK. O campo ACK também é uma flag formada por um único bit. Essa resposta SYN-ACK quer dizer o seguinte: ok, eu posso estabelecer uma conexão com você. Quando o cliente recebe essa resposta do servidor, ele entende que a conexão já foi estabelecida, ou seja, ele agora está sincronizado com o destino. Depois disso, ele vai enviar a terceira mensagem apenas com um ACK ali para confirmar ao destino que os dois já estão sincronizados. É somente depois de todo esse processo que os segmentos começam a ser trocados entre a origem e o destino. Uma vez que a conexão TCP está estabelecida, alguns processos começam a ser executados tanto na origem quanto no destino para garantir que a comunicação seja confiável. Um desses processos é o controle de fluxo, também conhecido como janelamento. Ele é usado pelo destino para evitar o que chamamos de congestionamento. Observe o slide.
O cliente enviou o primeiro segmento ao servidor. O servidor respondeu ao cliente confirmando o recebimento do segmento e solicitando o próximo segmento. É assim que o TCP funciona. Toda mensagem enviada pela origem precisa, em algum momento, ser confirmada pelo destino. Para que isso aconteça, os campos Sequence e Acknowledgement são usados. Esses campos funcionam da seguinte forma. Se o destino recebeu o segmento com sequence igual a 1, ele precisa reconhecer esse segmento recebido enviando um acknowledgement igual a 2. Por que igual a 2? Porque ele está, ao mesmo tempo, reconhecendo o segmento recebido e solicitando o próximo segmento. Isso funciona perfeitamente bem. O problema é que não é muito necessário reconhecer cada segmento recebido, um a um. O destino pode receber, por exemplo, 3 segmentos e só então confirmar numa única mensagem o recebimento desses 3 segmentos. É o que acontece no cenário do slide. Quando o servidor responde confirmando o recebimento do segmento 1 e solicitando o segmento 2, que é esse acknowledgement igual a 2, ele, ao mesmo tempo, aumenta o tamanho de janela da conexão, configurando o campo window igual a 3. Quando ele faz isso, ele está dizendo lá para a origem, olha, me envia 3 segmentos antes de ficar esperando por uma confirmação. E é justamente isso que a origem faz, envia 3 segmentos e espera a confirmação de recebimento. O servidor, então, confirma o recebimento dos 3 segmentos e solicita o próximo, que é esse acknowledgement igual a 5. Ao mesmo tempo, ele aumenta ainda mais o tamanho da janela, com o campo window aí igual a 4 agora. A partir de agora, a origem enviará 4 segmentos antes de esperar por uma confirmação do servidor. Perceba que o valor do campo window é alterado constantemente, né? A gente chama isso de janela deslizante. Se o servidor ficar muito sobrecarregado e não conseguir receber 4 segmentos ao mesmo tempo, ele simplesmente diminuirá o tamanho de janela para um valor adequado, para um valor que ele consiga processar. Isso evita que a origem envie uma quantidade muito grande de segmentos, uma quantidade maior do que a capacidade que o servidor tem ali para processar as mensagens naquele momento, e assim prevenindo que os segmentos formem um congestionamento na rede. Por ser um protocolo confiável, o TCP não pode admitir que os segmentos perdidos sejam simplesmente desconsiderados. Ele precisa recuperar os dados que, por alguma razão, se perderam no meio do caminho. No cenário do slide, o cliente enviou 3 segmentos para o servidor, mas o segmento 3 se perdeu ali no meio do caminho. Ou seja, o servidor não recebeu o segmento 3, ele recebeu apenas 2 segmentos, um com sequence 2 e o outro com sequence 4. Quando o servidor tenta reordenar os segmentos, ele observa que o segmento com sequence 3 não foi recebido. É como se ele chegasse à seguinte conclusão: está faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Para recuperar essa peça, ele envia uma mensagem ao cliente com acknowledgement igual a 3. Com essa mensagem, ele diz o seguinte: olha, eu recebi o segmento 2 e estou agora solicitando o segmento 3. Quando o cliente recebe essa mensagem do servidor, ele olha para ela e pensa o seguinte: bom, mas eu já enviei o segmento 3. Pode ser que esse segmento tenha se perdido aí no meio do caminho e o servidor não tenha recebido. O que eu vou fazer agora é enviar somente o segmento que ele está solicitando e vou esperar que ele me dê uma confirmação. Veja bem, somente o segmento 3 é enviado, independentemente do tamanho da janela. Quando o servidor recebe o segmento 3, ele coloca essa peça no lugar e verifica que o quebra-cabeça agora está montado corretamente. Ele acabou de receber o segmento 3 e já tinha os segmentos 2 e 4. Para dar continuidade no fluxo, ele solicita o segmento 5, que é esse acknowledgement igual a 5. É esse processo que permite ao TCP recuperar os segmentos perdidos e fornecer um serviço de entrega de dados confiável às aplicações. Quando todos os segmentos são transmitidos entre a origem e o destino, o TCP precisa terminar ou encerrar a conexão. O processo de término começa com uma das entidades, seja a origem ou destino, enviando uma mensagem com a flag fim igual a 1.
No cenário do slide, o cliente deseja terminar a conexão com o servidor. Quando o servidor recebe a mensagem fim, ele precisa comunicar à aplicação que a origem deseja finalizar a conexão. O problema é que a aplicação pode demorar um pouco para responder com uma confirmação ali de encerramento. Quando isso acontece, antes de enviar uma mensagem fim lá para a origem, o servidor envia apenas uma mensagem ACK, que é essa mensagem em vermelho aí. É como se ele estivesse dizendo lá para o cliente, olha, eu recebi a sua mensagem de término de conexão. Eu já comuniquei isso à aplicação, mas ela está demorando um pouco para responder. Então fique sabendo que eu só estou aguardando essa resposta da aplicação para confirmar o término da conexão. Se o servidor não enviar esse ACK em vermelho aí para o cliente vai ficar o tempo todo enviando mensagens fim até que o servidor responda. Quando a aplicação finalmente confirma o término da conexão, o servidor responde ao cliente com um ACK fim. Quando ele faz isso, ele concorda com o cliente com o encerramento da conexão. Se a aplicação responder rápido, esse ACK em vermelho aí, esse ACK anterior, nem precisa ser enviado. O servidor já responde com um ACK fim direto. O cliente agora ele só precisa enviar um ACK de volta para o servidor, informando ao servidor que reconhece o término da conexão e pronto, a conexão TCP está encerrada. A partir de agora, nenhum tráfego, nenhum segmento pode ser trocado entre o cliente e o servidor, porque não existe mais uma conexão estabelecida. Se o cliente quiser fazer uma comunicação com o servidor de novo, ele vai ter que abrir uma nova